Bons amigos da terra, amantes da natureza, aqui é o professor Roberto. E se você é um produtor, se você é um empreendedor agrícola, eu acredito que você já se deparou com algumas dessas questões, com as questões de germinação, né, com a questão de dormência, né? E o que seria então a germinação? O que seria a dormência? Então nessa aula nós vamos trazer essas questões, né? Por quê? Porque nós vamos ver que você, descobrindo as causas, né, das dormências, né, você pode aí estar resolvendo muitos problemas, né, na hora da sua semeadura. Você consegue, aí a gente vai mostrar as vantagens de estar conhecendo as causas, né, e aí as técnicas de quebrar as dormências. E para a gente fazer isso, nós vamos então ver que existe então o fenômeno da dormência, né, e essa dormência também existe a questão da quiescência. E o que seria dormência e o que seria quiescência? Nós vamos ver nessa aula. Então você vai saber lidar muito bem com esse fenômeno, né? E para quê? Para que você obtenha uma germinação desejada, né, na sua produção agrícola, na sua semeadura. Então a gente iniciando aqui, nós podemos dizer que o crescimento do embrião, o crescimento da semente, ele inicia-se na planta-mãe. Então aqui eu fiz uma planta-mãe, pode ser uma árvore, pode ser um arbusto, né, uma planta menor, de porte menor. Mas o fato é que essa semente dessa planta, ela inicia-se na planta-mãe. E ela vai terminar separada da planta-mãe. Tá? Então se nós temos aqui então um solo, né? E aí você pode então, como eu disse, a semente, né, o embrião vai começar aqui na planta-mãe, o desenvolvimento, e depois ela pode ser levada por um passo, ela pode cair, né, existem diversas maneiras aí de estar, né, dissipando essas sementes. Então, essa semente provavelmente ela pode cair no solo, né, naturalmente, ela pode ser enterrada aqui no solo, ou o próprio produtor pode colher e ele vai fazer as mudas e tudo mais. Então o crescimento do embrião ele vai iniciar na planta, né, e vai terminar separado da mãe. Então essa germinação ele começa aqui, ela é retomada, né, com o crescimento desse embrião aqui separado. Então, mas para que aconteça essa germinação, né, para continuar essa germinação, ela requer que aconteça condições aí adequadas, ou seja, condições favoráveis do meio ambiente, né, como disponibilidade de água, temperatura, né, concentrações de oxigênio. Tá? Então vamos colocar aqui que para ela continuar essa germinação que começou aqui na planta-mãe, vai depender das condições ambientais. Tá? Então, como eu disse, né, essas condições vai ser temperatura, vai ser concentração de água e oxigênio. Nós vamos falar isso lá na frente. Então, desde a antiguidade, né, já se constatava-se que algumas sementes elas não germinavam, né? Então, mesmo depois de separada da planta-mãe, né, jogada na terra, naturalmente pela natureza, algumas não germinavam. E mesmo, né, quando colocadas em condições aí ambientais normalmente consideradas favoráveis ou adequadas, né? Então essas que mesmo colocadas aí, né, em situações favoráveis, adequadas, elas aí eram consideradas aí dormentes, tá? Então você já deve ter visto que muitas sementes, produtor aí, quem é produtor vê que muitas vezes as sementes elas não germinam de uma forma natural ou igual, né? Então você vai ver que algumas vão germinar em tempos diferentes, com sincronias diferentes, né? E com atraso ou não, ou seja, elas germinam com atraso e mesmo depois de maduras, né? Então, repetindo, né, como eu disse, então, mesmo estando em condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Então a dormência de sementes ela é um recurso, né, de adaptação evolutiva utilizado pelas plantas, né? Para quê? Para que seja germinado na época mais propícia do seu desenvolvimento. Tá? Então aí é um artifício aí da planta, né, para questões evolutivas. Por quê? Porque ela busca aí, né, tá garantindo a perpetuação da espécie. Então o fato dela estar germinando em tempos diferentes, né, ela busca para que, né, se acontecer fogo, por exemplo, se acontecer
algum predador, por exemplo, não acabe tudo de uma vez com aquela semente. Então, ela vai, né, liberando aí, vai germinando em tempos diferentes. Esse é um recurso da natureza. Outro recurso, né, às vezes, por exemplo, a planta, a semente precisa passar por um inverno, né, então ela fica dormente durante o inverno, e aí passa do inverno, depois do inverno é que, na hora da primavera, na hora que tem as condições favoráveis, é que ela vai germinar. E assim, ela busca também um aspecto que traz a dormência, é que ela busca minimizar os gastos energéticos, né? Então ela reduz aí a atividade metabólica, né? Ela faz uma espécie de uma conservação de energia, para que a energia, na verdade, que ela vai precisar na hora certa, ela use essa energia na hora certa. Então muitas são as espécies em que ocorre esse tipo de bloqueio, né? Você pode chamar o que acontece um bloqueio, né? E aí a gente vai ver que esse bloqueio ele pode ser por aspectos da própria planta ou por aspectos externos, aspectos internos da planta ou por aspectos externos. Mas o fato é que existem várias causas para esses bloqueios, né? E ele pode ser rompido, né, por inúmeros procedimentos, né, que a gente chama da quebra da dormência. Tá? Então, como eu disse, né, algumas espécies, né, a maioria das espécies tem isso, nem todas, tá? Mas a grande maioria vai ter isso aí. Por isso, hoje nós vamos então falar das causas das dormências, né, e também os métodos que nós podemos utilizar para quebrar essas dormências.